E nós vamos fazer contato com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022 com alguns vetos, alguns bastante simbólicos, principalmente na área simbólicos com efeitos práticos, obviamente, né, e nocivos, como no Ministério do Trabalho e Previdência, também no Ministério da Educação, mas ele avalizou aproximadamente 16 bilhões e 480 milhões de reais em recursos do chamado orçamento secreto, aquele que distribui recursos aliados políticos sem transparência. Como é que você viu do ponto de vista político a sanção do orçamento de 2022 por Jair Bolsonaro, Nicoli? Bom, há vários aspectos a serem destacados, né? Primeiro, que Bolsonaro se transformou numa espécie de refém do Centrão, exatamente elevando, né, as cotas, né, orçamentárias, exatamente para as emendas de relator. E essas emendas basicamente fazem com que o organizador, né, o chefe da mesa, no caso do Congresso, tenha possibilidade de distribuir recursos para parlamentares que, de fato, se demonstraram fiéis e apoiadores ao Bolsonaro, né? Enquanto que outros projetos de maior emergência para o país são deixados de lado. Então, esse é o sistema de toma lá da cá, que o Bolsonaro sempre se comprometeu a não se entregar durante as eleições e acabou se transformando num grande refém. Isso é um dos aspectos, né, que eu destacaria. Agora, por outro lado, é aberrante, né, a forma como o Bolsonaro promoveu cortes na área de ciência, tecnologia, preservação de direitos humanos, as mulheres, população negra, quilombolas, população indígena, ciência, tecnologia, como eu disse, né? Então todas essas áreas que envolvem, enfim, setores progressistas da sociedade, desde a ciência à proteção dos direitos humanos, o Bolsonaro promoveu profundos cortes, o que demonstra, né, a falta de interesse do atual presidente, enfim, desenvolver não só a ciência, como também os direitos humanos do país. Então, além disso, o orçamento prevê o aumento salarial das forças policiais federais, né? Desde agentes penitenciários, lógico, das prisões federais, policiais rodoviários federais e também a própria Polícia Federal. E a gente não pode esquecer que a própria Polícia Federal, parte dela, infelizmente, ela tem sido, sim, comandada diretamente pelos interesses do Bolsonaro, né? Haja visto o que aconteceu no mês de dezembro com Ciro Gomes, né, e seu irmão, quando a Polícia Federal foi direcionada a fazer uma ação de caráter espetaculoso, né, invadindo escritórios do irmão do Ciro Gomes e tal, mas tudo isso vai mostrando, né, como os setores estrategicamente que fazem alianças com Bolsonaro são os mais beneficiados dentro desse orçamento, né? O que é péssimo para o país, né? O que retira o caráter de fato republicano, né, da coisa pública, do interesse público, em nome dos interesses pessoais de Bolsonaro. E Bolsonaro, ao que parece, deu cheques em branco ao Centrão, desde que o Centrão não o conduza, né, a um processo de impeachment. E esse processo ele se consolidou no ano passado, sobretudo com a eleição do Arthur Lira, quando ele se transformou presidente da Câmara, né? Então foi feito mais ou menos um acordo, a Câmara, que tem uma maioria bolsonarista hoje, e essa Câmara de maioria bolsonarista que recebeu uma grande quantidade de recursos do próprio presidente, barrou qualquer possibilidade, né, de avanço de uma investigação mais séria do presidente, a ponto de levá-lo a uma incriminação por impeachment, ou até mesmo uma votação dentro da Câmara, né? E, por outro lado, a gente não pode esquecer, né, que o próprio Bolsonaro se blindou com o próprio Aras, né, na PGR, que fez com que até hoje o processo, aliás, a investigação elaborada pela CPI no Senado, a CPI da Covid, até hoje não tivesse nenhum resultado. Exatamente porque o Procurador-Geral da República pouco se movimentou para levar adiante, né, a questão da investigação do Bolsonaro. Bom, então isso vai mostrando quais são as artimanhas do Bolsonaro, ou seja, ele se blinda juridicamente, se blinda também dentro do parlamento, e esse orçamento aprovado ontem, né, assinado ontem, ele revela nada mais, nada menos do que a forma como o Bolsonaro compra apoio exatamente para que não tenha grandes danos
em termos institucionais, como, por exemplo, o impeachment. E você fala de um aspecto, Nicole, que inclusive a gente abordou aqui mais cedo com o Max Leno do Diese, que é essa questão do reajuste do funcionalismo público, porque tem uma verba alocada ali de 1 bilhão e 700 milhões, não é carimbada, né, mas tudo indica, como você falou, que vá para reajuste de policiais federais, DEPEN e também da Polícia Rodoviária Federal. E na semana passada o presidente Jair Bolsonaro tentou justificar esse tratamento desigual com a seguinte declaração, Nicole: a gente pode fazer justiça com 3 categorias. Não vai fazer justiça com as demais, sei disso. Fica aquela velha pergunta a todos: vamos salvar 3 categorias ou vai todo mundo sofrer no corrente ano? Então eu acho curioso, porque na verdade ele está dizendo que o que eu estou fazendo é injusto sim, mas mesmo assim eu peço a solidariedade das categorias prejudicadas em favor daquelas beneficiadas. É algo que não faz muito sentido do ponto de vista lógico e também não vai impedir provavelmente uma mobilização que já acontece dos servidores públicos, algo que também pode atrapalhar aí o andamento do governo, Nicole. Exatamente, né? Isso cria uma desarticulação e um efeito ainda pior para o Bolsonaro, porque o resultado desse possível aumento às forças policiais federais e não de outros setores, desde a saúde, educação, enfim, outros funcionários públicos federais, a tendência é que esses demais setores que não foram beneficiados entrem na justiça, requerendo o mesmo tipo de reajuste, e quando isso de fato demorar a acontecer e a justiça tomar alguma decisão, a tendência é que a gente tenha setores do setor público, né, com funcionários se desligando de cargos importantes, coisa que a gente viu, por exemplo, no final do ano, com os fiscais, sobretudo da Receita Federal, e outros setores também estratégicos, né, no Ministério da Educação, da Saúde, né, exatamente pelo descontentamento por não também obterem o aumento salarial. O problema é que, legalmente, quando você aumenta para um setor, desde que seja no setor público, claro, federal, você é obrigado a aumentar para todos, né? Não pode escolher alguns poucos. E, como eu disse, isso vai tirando o caráter republicano do governo Bolsonaro, aliás, que raramente teve essa feição. A palavra república, desde os romanos, rex pública significa coisa pública, né? Ou seja, não pode ser um governo de um indivíduo, né? Mas um governo de leis, e leis que têm como objetivo tornar os indivíduos iguais e submissos, e com as mesmas vantagens e submissões que as leis devem fornecer. Então isso mostra como Bolsonaro ele articula, escolhe a dedo quem vai beneficiar, qual tipo de benefício irá receber, tudo isso para se manter no poder e, de alguma forma, conseguir um apoio, né, de forças, querendo ou não, que o ajudam a estragar a imagem dos seus concorrentes, né, para a eleição de 2022. E a Polícia Federal tem se prestado a isso, infelizmente. Não todo o corpo da da Polícia Federal, mas algumas investigações realizadas pela Polícia Federal ultimamente têm se mostrado de acordo com os interesses do Bolsonaro, né? Um exemplo disso era a questão do Ciro Gomes, como eu citei agora há pouco. E ontem foi divulgado um levantamento feito pelo jornal o Globo, Nicole, apontando que os 3 principais partidos do bloco de sustentação de Jair Bolsonaro, o PP, o PL e o Republicanos, comandam ao menos 32 postos chaves na administração federal e tem sob a sua gestão mais de 149 bilhões e 600 milhões de reais. Isso, aliado ao fato dessas legendas também terem sido beneficiadas com dinheiro do chamado orçamento secreto, mostra a consolidação desse casamento, né, para usar o linguajar aí do presidente, entre o Centrão e o governo. Quer dizer, o Centrão está consolidado, é hoje talvez o principal ponto de apoio de Jair Bolsonaro? Sem dúvida, né? O Centrão, mais uma vez, se tornou governo, né? É uma tendência da política brasileira. O Centrão não interessa ser o governo, mas pertencer a qualquer governo, né? O mesmo Centrão que, décadas atrás, havia apoiado o Fernando Henrique, até certo ponto apoiou os governos do PT, até romper com eles com o evento do impeachment da Dilma. O Centrão foi a base do governo do Temer, e agora é a base do governo do Bolsonaro, o que demonstra, como eu disse, que o Centrão representa as oligarquias, né, o poder patrimonialista brasileiro, em que os interesses públicos aliás, os interesses privados são confundidos com os públicos, e, enfim, independentemente de quem seja o governo, o Centrão
ele se presta exatamente a essas atividades, né? Ou seja, trocar apoio político, seja para qual for o presidente, e em troca recebe cargos, né? E com esses cargos importantes dentro dos ministérios e pastas, né? De muitas agências e empresas federais públicas, tudo isso vai fornecendo, né, uma cadeia de alimentação de obras superfaturadas, ou até mesmo contratos, né, com desde gráficas, prestadores de serviços de todo tipo, né? Então, o negócio, de fato, do Centrão é exatamente pertencer a algum governo, seja lá qual for, com o objetivo, né, de trocar apoio por vantagens econômicas. E muitas dessas vantagens, né, elas têm um meio, digamos assim, legal, oficial, né, desde que seja indicado pelo presidente, de repente o presidente de alguma estatal ou um determinado ministro. Bom, então, Bolsonaro hoje, em nome da manutenção da presidência da República, fez essa troca, né? Ou seja, mantém-se no poder, continua fazendo as suas declarações polêmicas e atitudes pouco racionais, mantém o poder, seus privilégios, em contrapartida, conquista o apoio do Centrão, que faz gato e sapato do orçamento público e também dos ministérios. Essa é a realidade. Agora, o que a gente tem que se preocupar sempre é que o Centrão, poucas vezes, tem comprometimento com a qualidade da gestão pública, né? E isso fica muito claro quando a gente começa a observar quais são as indicações do Centrão e até mesmo, né, quais são os componentes dos ministérios do Bolsonaro. Né? Enfim, podem até ser, sim, profissionais já de algum tempo ocupando cargos públicos por indicação, mas não tem um notório saber, né, em políticas sociais, econômicas, e o resultado é esse, um governo desastroso, um governo de poucos técnicos, muitos lunáticos e pessoas pouco qualificadas. E nesses últimos quase 4 anos, 3 anos e poucos de governo, o que nós vimos foi um antigoverno, né? Um governo pouco preparado, um governo que, enfim, pouco conhecia as ruas, e a população hoje sofre todas as consequências de um governo irresponsável, um governo que age do toma lá da cá, e nesse toma lá da cá, o que importa é ocupar os cargos e não exatamente manter a qualidade da gestão pública. Agora, Nicoli, essa volúpia, né, do Centrão por cargos e por participar de qualquer governo, seja ele qual for, ela de fato, como você disse, sempre existiu, mas no governo Bolsonaro acabou não ganhando uma certa relevância bem maior, primeiro com essa questão das emendas do relator, né, porque o Arthur Lira praticamente se autonomizou em relação ao governo para fazer essas emendas. E aí na própria execução dessas emendas por parte agora a cargo do ministro Ciro Nogueira, que também é o representante aí no governo, representante máximo desse grupo, não toma uma conotação muito maior do que foi em qualquer outro governo anterior, essa participação do Centrão, agora o Centrão no comando na prática? Sem dúvida, Glauco, isso se deve sobretudo porque os segmentos do Centrão que apoiaram outros governos, né, eram controlados por caciques políticos dos grandes partidos, né, de centro, né? Isso envolvendo o PMDB do Temer, enfim, até a época do PTB, né, no tempo em que o Roberto Jefferson tinha mais força, etc. Mas hoje, o centrão que apoia o governo é o centrão do baixo clero, né? Ou seja, das pequenas forças políticas, daquilo que a gente na escola estudava como sendo o poder local mesmo, né? Então, de fato, é um pessoal muito mais desqualificado, com pouca competência técnica, com capacidade inferior de indicação de um corpo técnico minimamente qualificado. Eu acho que essa é a grande diferença, né? O centrão que hoje apoia o Bolsonaro, ele tem um grau de qualificação técnica infinitamente pior do que o tradicional centrão brasileiro, né? Por exemplo, se a gente olhar o Kassab, né, do PDS, ele faz parte, né, de um certo segmento do centrão que é um pouco mais estudado, acredita na ciência, né? Não foi a favor, por exemplo, da cloroquina, mas o centrão raiz, né, do bolsonarista, é um centrão, enfim, que se aproxima mais do baixo clero do centrão, é um centrão menos qualificado, de fato um corpo, né, de políticos, basta ver nos seus discursos, né, muitos deles com viés antivacina, muitos defendendo ainda assim a cloroquina,
enfim, flertando com a ignorância, né, com um conhecimento muito baixo, raso, indivíduos que estão onde estão não pela qualificação técnica, mas sim pelos privilégios que sempre mantiveram, seja porque são descendentes de latifundiários, de grandes proprietários de terra, ou pessoas pouco estudadas mesmo, que dentro das suas localidades, os municípios, conseguiram cargos, né, em função do poder econômico e jamais da qualificação técnica, como eu disse. Esse é o Centrão, né? A radiografia dele é de um grande segmento de políticos, né, que estão relacionados, né, à questão de grupos evangélicos mais conservadores, reacionários, também pouco estudados, grandes proprietários rurais, né, que defendem desde a questão do desmatamento. A gente viu a emenda, né, o Bolsonaro aprovando também a questão das cavernas, né, a exploração de cavernas por mineradoras, coisa que o Lewandowski barrou exatamente ontem. Então, esses são os grupos, né, pouco responsáveis com o meio ambiente, com a questão indígena, enfim, que defendem a existência de um kit gay nos governos do PT, coisa que nunca existiu, enfim. Esses grupos de lunáticos pouco estudados hoje estão no governo, né? Essa é a bem da verdade, né? E esse é o grupo que apoia o Bolsonaro. Por isso que é um governo tão ineficaz, tão incompetente. Então, o Bolsonaro se cercou desse corpo político, né, enfim, de péssima qualidade, e chegamos nesse estágio que estamos hoje. Aliás, ontem, ou nessa madrugada, morreu um expoente, né, desses pouco qualificados, picaretas, que foi o Olavo de Carvalho, né, que ele poderia ser qualquer coisa, menos um filósofo, né? Então a gente vai vendo que, enfim, esse é o nível, né, dos bolsonaristas, e o centrão bolsonarista ele tem essa característica, né? Ou seja, é apenas o apoio cego a Bolsonaro, né, defensores das armas, etc., mas falta uma qualificação mais intelectual, uma formação que caberia a esses políticos estando em cargos públicos. E é importante você lembrar dessa questão da morte do Olavo de Carvalho, Nicoli, porque isso mostra, né? O Olavo de Carvalho foi uma figura que surgiu ali já há algum tempo, né? Há muitos anos, antes mesmo da ascensão de Bolsonaro. Mas o fato dele ter ganho relevância antes de uma candidatura, da postulação de uma candidatura presidencial do Jair Bolsonaro, mostra que esse terreno fértil onde cresceu o bolsonarismo, ele já existia ali mesmo antes da figura do capitão. Sem dúvida, né? O Olavo de Carvalho era um expoente do reacionarismo lunático brasileiro, né? Escrevia em alguns jornais, tinha um público, né, de fato, que era representado enfim, pela visão dos latifundiários, né? Uma visão mais ignorante, distorcida, não só da filosofia, como também da interpretação que ele tinha do Brasil, né? O Olavo foi um leitor de autores conservadores, reacionários norte-americanos, né, que, enfim, desde a questão da guerra contra o Afeganistão, o Olavo de Carvalho se posicionava como se fosse uma guerra de civilizações, do catolicismo contra o islamismo, enfim. Então, o Olavo foi um grande serviço à intelectualidade brasileira, né? Foi muito provocativo, sem dúvida, né? Mas a gente não pode esquecer que ele foi um dos mentores, né, do Ernesto Araújo, que foi ministro das Relações Exteriores, é um dos defensores no Brasil da concepção de globalismo, que é uma ideia distorcida, né, porque no início desse século, as esquerdas, né, elas promoveram uma reforma na globalização, em vez de ela só atingir de fato as relações norte e sul, ou seja, países desenvolvidos e explorando países subdesenvolvidos como o nosso. A globalização no início desse século, né, com os governos de esquerda, sobretudo na América Latina, promoveram uma alternativa à globalização típica capitalista, quando, por exemplo, a gente viu o governo Lula promovendo articulações sul-sul, né? O Lula fez várias alianças com governos asiáticos, da América do Sul, africanos também, tirando esse caráter tão dependente, né, das relações exteriores no Brasil, em relação aos Estados Unidos. Deu um caráter mais independente o governo Lula. Bom, e o Olavo de Carvalho era contra tudo isso. Não por acaso, a escolha de Ernesto Araújo foi uma escolha a dedo do Olavo de Carvalho ao Bolsonaro, né, para o Ministério das Relações Exteriores. Mesma coisa com o Ministério da Educação. A gente deve lembrar que no início do governo Bolsonaro foi
colocaram como ministro um colombiano, né? Foi embora o nome dele, mas também um conservador religioso, e que entrou no ministério sem ter nenhum conhecimento do que é o ministério, mas foi uma indicação direta de Olavo de Carvalho. Então, de fato, o Olavo de Carvalho ele pertenceu à ala ideológica, né, do bolsonarismo, desde a defesa do porte de armas, até mesmo os negacionismos da terra plana, aliás, a defesa da terra plana, isso tem alguns vídeos do Olavo de Carvalho, a defesa das armas, né? O ataque cego ao PT também, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa faculdade muito conservadora, inclusive, em que tinha alguns colegas que eram amigos de Olavo de Carvalho e eu ouvia besteiras, né, de todo tipo, ou pessoas que eram leitoras, né, do Olavo de Carvalho. Então ele foi um grande influenciador, né, da direita brasileira, mas o grande pecado da direita brasileira é que, de fato, há um caráter muito lunático, muito imaginativo, né, sobre o que é a esquerda brasileira, né? E, de fato, o Olavo era um dos defensores da ideia de que o petismo seria uma espécie de ditadura, o que o levou a sair do Brasil no início desse século. Ele foi para os Estados Unidos. Ele tinha certeza que o PT iria persegui-lo, coisa que a gente nunca viu, né? Pelo menos os governos Lula e da Dilma deram ampla liberdade de expressão, mesmo para que surgissem com mais força e nas redes sociais e ganhassem força nas redes sociais as besteiras de Olavo de Carvalho. Enfim, é um sujeito que não vai deixar grandes lembranças, nenhuma grande contribuição para a história da filosofia. Era um pensador, se é que a gente pode chamar assim, de origem de estudos, né, na astrologia, ou seja, nada a ver com a filosofia, que se meteu a estudar pensadores antigos, como Platão e Aristóteles, e a partir de uma filosofia que hoje é estudada, mas não tem muita aplicação social, ele tomou alguns conteúdos, né, para defender visões arcaicas, desde a formação do Brasil até mesmo visões políticas. E, de fato, acreditando que o PT seria uma espécie de personificação, enfim, de uma ditadura e de elementos demoníacos, né? Então, tudo isso nutriu bastante o caráter lunático, né, dos bolsonaristas. Bom, enfim, esse foi o Olavo de Carvalho nos últimos anos. E só para citar aqui, Nicole, também tinha me fugido o nome do primeiro-ministro da Educação do governo Bolsonaro, mas pesquisando aqui foi o Ricardo Vélez, né? O Ricardo Vélez, o breve, né? Ficou 4 meses ali, depois foi substituído pelo Abraham Weintraub, também ex-aluno de Olavo de Carvalho. Nicole, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Boa semana. Boa semana. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.